Olá, internautas do canal do Instituto Santo Atanásio. Estamos aqui mais uma vez para mais um programa para tratar das notícias quentes que recém aconteceram. Hoje nós vamos ver um pouco da questão em que esteve envolvido o padre Gabriel Vilaverde em relação a uma crítica que ele fez em vídeo à Igreja Católica Apostólica Brasileira, ICAB, e que ganhou os holofotes aí nos últimos dias porque o bispo dele, que faz parte lá da CNBB, lá do Diálogo Interreligioso, mandou ele se retratar. Então ele fez uma nota de retratação. Muitos influenciadores católicos fizeram vídeos, comentários sobre o assunto, claro, apoiando o padre Gabriel Vilaverde, né, e criticando essa postura do bispo. Mas o nosso objetivo aqui, assim como mais recentemente falamos sobre a questão da Nicarágua, não é simplesmente pegar a informação, mas é ir para a formação. Mas afinal, o padre Gabriel Vilaverde realmente fez um alerta válido? A ICAB é realmente um problema? Então é isso que nós vamos ver, a história da ICAB e o que ela defende. E para comentar comigo hoje está aqui o nosso presidente, o Ademir. Tudo bem, Ademir? Tudo bem. Salve Maria a todos. Então, Augusto, realmente essa história é uma história que hoje nós temos, infelizmente, visto muito na igreja, que é a questão do relativismo, e isso tem se intensificado, e o padre Gabriel Vilaverde, pela graça de Deus, fez um alerta importante, chamou a atenção para os católicos dessa grande confusão que existe aqui no Brasil com a Igreja Católica Apostólica Brasileira, ou Igreja Católica Brasileira, como a maioria conhece. São fatos, que muitas vezes a gente vê, por exemplo, situações que acontecem muito na China, criticada, a Igreja Nacionalista Chinesa, e aqui no Brasil muitas vezes é passado pano por essa situação, e eu acho de extrema relevância e importância que sacerdotes façam esse alerta, e é por isso que nós hoje estamos aqui, falando sobre esse assunto para reforçar a necessidade de que os católicos entendam que a Igreja Católica Apostólica Brasileira não é católica. Isso tem que ficar muito bem claro, até pelos pontos que nós vamos tratar agora, durante esse pequeno bate-papo, Sim. Então, no nosso site do Instituto Santo Atanásio, está lá o artigo, que a Igreja Católica Apostólica Brasileira e a retratação do padre Gabriel Vilaverde. Então, nós trouxemos tanto uma história da ICAB, quanto a retratação. Nós vamos abordar aqui uma parte do trecho, do texto. Quem fez esse texto? Antes do padre Gabriel Vilaverde alertar, Dom Estevão Bittencourt, que inclusive é o mestre do nosso professor Alessandro Sima, aí, que está fazendo o curso A Existência de Deus. Ele tinha uma revista lá que ele fazia perguntas e respostas, então ele respondia. E questionado sobre a Igreja Católica Brasileira, ele dá a resposta de quem foi fundador, como é que ela se desenvolveu, o que ela defende e tal, também alertando contra ela. E é isso que nós vamos ver agora. Então, esboço histórico e orientação da ICAB. A chamada Igreja Católica Apostólica Brasileira se deve a Dom Carlos Duarte Costa, ex-bispo de Maura. Nasceu Dom Carlos no Rio de Janeiro aos 21 de julho de 1888. Fez parte de seus estudos eclesiásticos em Roma, vindo a ordenar-se no Brasil a 1 de abril de 1911. 1 de abril é uma data, dia da mentira aí. Faz jus. Já vou ver por quê. Após desempenhar funções de responsabilidade no Rio de Janeiro, foi nomeado bispo de Botucatu aos 4 de julho de 1924. Pouco feliz decorreu o governo do novo prelado, que se viu envolvido em questões de mística desorientada, embates políticos e administração financeira. Pelo que, em 1937, foi destituído de sua diocese e nomeado bispo titular de Maura.
na África Ocidental. Ou seja, mandaram ele em Roma, né, Ademir, tem aquelas, digamos, tem aquelas dioceses que não são habitáveis. É o exílio do bispo. Tipo, você tem que cuidar de uma diocese. Vai cuidar de uma diocese que ou não tem católico, é perseguido, existe isso, né? Então, fixando residência no Rio de Janeiro. Então, por isso, ele estava no Rio, mas ele era bispo lá bispo simbólico, né? Então, ele meio que foi, né, exilado mesmo. Em breve, porém, Dom Carlos viu-se a braços com novas lutas. Em 1942, apelou publicamente para o presidente da República a fim de que intervisse na igreja e expulsasse bispos e sacerdotes fascistas, nazistas e falangistas. Né? Parece que muita coisa não mudou aí. Acusou a ação católica de espionagem em favor do totalitarismo da direita, prefaciou elogiosamente o livro O Poder Soviético e atacou por escrito as Forças Armadas do Brasil. Em consequência, foi preso como comunista e enviado para uma cidade de Minas Gerais, onde permaneceu na qualidade de hóspede. Diante dos escândalos e rumores que se propagaram em torno da pessoa de Dom Carlos, as autoridades eclesiásticas, após frustrados esforços de apaziguar o prelado, julgaram oportuno suspendê-lo de ordens em 1944, ficando vã, porém, esta medida. Dom Carlos foi excomungado aos 6 de julho de 1945, dia em que resolveu fundar a dita Igreja Católica Apostólica Brasileira. Em vista de tal gesto, o Santo Ofício declarou Dom Carlos excomungado, vitandus, a ser evitado, aos 3 de julho de 1946, a respeito de suspensão e excomunhão. Daí é para ver um documento da igreja. Chama a atenção, 1946, o Concílio Vaticano II, só para ter uma ideia, né? Foi em 65, 69 teve a missa nova e tal. Veja que ele já personalizou toda uma questão de um tipo de pensamento que até hoje afeta os problemas da igreja, né? Que são responsáveis pela crise da igreja. Veja, Augusto, que nesse momento, se a gente for olhar um pouco para a história do Brasil enquanto igreja católica, já existiam movimentos que eram nacionalistas, né? Existiam padres, infelizmente, que já tinham vamos chamar aqui de uma primitiva teologia da libertação, que hoje ela está muito mais escancarada, mas já existiam esses padres com esse intuito mais nacionalista, até porque, como o Brasil era uma colônia de Portugal, era tendencioso mesmo que bispos e até certos padres e prelados tivessem da Europa tivessem influências aqui no Brasil, né? E muitas vezes alguns vicariatos, alguns prelados, os bispos eram nomeados bispos europeus. Então esse movimento já existia aqui de uma certa luta contra a romanização. Dom Carlos já faz parte desse movimento. Então, ele fica muito explícito e claro, né? Inclusive em documentos da própria ICAB, que já existia essa tendência de tentar criar uma igreja católica nacionalista. Ou seja, não é mais católica, né? Para quem sabe o que significa católica, é uma igreja universal, uma igreja sagrada universalmente. Então, o que se pretende aí é uma cisão. Dom Carlos já tinha algumas tendências políticas, né? Isso fica muito explícito, né? Ele já tem um movimento, um pensamento da esquerda, tanto é que vai prefaciar o livro, né? O Poder Soviético, né? Que é um livro que realmente vai defender o regime soviético, um regime comunista. Então, mais tarde, né? Eu não sei se você vai comentar isso, Augusto, mas mais tarde isso vai fazer com que a própria igreja se posicione contra o cardeal, tome decisões mais firmes contra ele, inclusive vai suspender, né, os seus direitos, as suas funções, né?
mas ele se torna uma pessoa que vai trabalhar por um pensamento mais de esquerda, mais comunista, né? Se nós for fazer uma comparação com a teologia da libertação de hoje, poderemos dizer que hoje só está em um grau mais avançado, né? Que hoje realmente a teologia da libertação ela busca muito, em graus muito maiores ainda, essa esquerdização, essa derrubada da sobrenaturalidade, essa deshierarquização da igreja, né? Então, o que esse bispo já propunha nesse momento, seus pensamentos já propunhavam, era isso. E com o tempo, isso fica muito explícito, tanto que a igreja começa a tomar algumas atitudes contra ele, né? Como você mesmo comentou, ele foi bispo de Botucatu, né? Em Botucatu, parece-me que ele já tinha alguns problemas com a administração, e isso vai levar com que o próprio Tribunal Eclesiástico já comece a tomar medidas contra ele, né? Não, a gente vai ter uma história muito bem bacanas aí em relação a isso, assim, ele não lidava bem com dinheiro, vocês já vão entender. Um dos primeiros atos públicos da ICAB foi a fundação do Partido Socialista Cristão, sob a orientação de Dom Carlos. Esse chegou a apresentar um candidato à presidência da República, com o qual, porém, se desentendeu em breve, ficando fracassado o novo partido. Não me parece que ele era uma pessoa fácil de lidar. Depois de excomungado, o fundador da ICAB apressou-se em sagrar bispo o reverendo Salomão Ferraz, que fora pastor presbiteriano, depois ministro episcopaliano, Dom Salomão. Porém, não permaneceu com seu novo prelado, do qual se desligou em breve para organizar, por conta própria, a Igreja Católica Livre do Brasil. Mas o Dom Salomão, né, entrou finalmente na genuína e única Igreja Católica em 1960. Então, pelo menos, o Dom Salomão terminou bem. Mas é engraçado, né? Em 2 parágrafos, duas dissidências, né? Aliança e dissidência. Augusto, que fica muito claro que ele já tinha um pensamento mais protestantizado, né? Uma certa desobediência com a doutrina da fé católica, né? E se a gente for olhar os movimentos nacionalistas, eles tendem a isso, né? Essa é uma preocupação que sempre tem que se ter, inclusive quando nós analisamos os movimentos religiosos, quando eles tendem a essas posições mais nacionalistas, posições que, de certa forma, se colocam contra a hierarquia, né? Então, embora muitas vezes nós podemos passar por problemas e crises dentro da igreja como nós vivemos hoje, jamais nós devemos não se submeter à hierarquia. Nós não vamos seguir aquilo que a hierarquia esteja ensinando contra a própria doutrina da igreja, mas existe uma certa hierarquia, essa hierarquia deve ser seguida, né? Inclusive, sacerdotes e bispos devem fazer isso. Quando você tenta protestantizar e atuar contra o papado, é muito claro que você vai estar se assemelhando com os movimentos protestantes, e aí nós podemos pegar movimentos vacantistas e muitas outras coisas, né? Então é importante que quando a sociedade em si ou uma crise eclesiástica aconteça, essa luta tem que acontecer dentro da igreja. Então, aquele famoso reconhecer e resistir, né? Então, a gente tem que lutar pela doutrina da igreja, o depósito da fé, né? Que está sobre o Papa, né? Sobre o papado, aliás, né? Então, tem que ficar muito claro, né? Que o dever do católico é sempre lutar pelaquela doutrina bimilenar, deixada por Cristo, ensinada pelos apóstolos, e que muitas vezes ela passa por aperfeiçoamentos, e esses aperfeiçoamentos são reconhecimentos daquilo que já era, mas que muitas vezes não está no documento, como o próprio dogma da Assunção, né, que nós comemoramos na última semana, né? Então, isso é fundamental. Então, quando nós vemos esse tipo de revolta, ela é muito claro que demonstra que é algo que não advém da graça divina, né? E sim,
pelo contrário, vem da ação do maligno, né? Sim. E é inevitável fazer um paralelo, né, do Dom Carlos com a teologia da libertação, porque bom, ele é uma espécie de precursor, tipo assim. E quando fala igreja nacionalista, né, isso vai muito naquele discurso que o Leonardo Boff inflamou bastante e tal, que eles veem... Onde é que está... Bom, a teologia da libertação é marxista, né? Onde é que está a luta de classes? Onde tem marxismo, tem luta de classes. E a luta de classes que eles empreendem, no caso da teologia da libertação, é a igreja romana, que seria elitista, opressora, contra a igreja da América do Sul, que seria a dos pobres e a humilde. Então, por exemplo, quando era Bento XVI, o Papa, eles diziam, não, mas isso aí eram ordens romanistas. Não, mas o Papa aí deu mais liberdade para a missa tridentina e tal. Não, isso aí é coisa romanista. Nós não somos obrigados a obedecer. Nós somos da América do Sul. Então, quando convém, quando eles acham que é da América do Sul, não, aí eles chegam e obrigam a obedecer. Não, eu sou bispo, aqui quem manda sou eu e tal. E dá-lhe clericalismo para todo mundo. Quando não convém, eles dizem, não, é romanista, não tem a ver com a gente e tal. Ou seja, eles têm uma lógica bem cômoda, que é sempre benéfico para eles, e desobediência total ou conveniente, mas nunca desobediência por amor à verdade. E outra coisa, Augusto, que a gente não pode deixar de esquecer, que normalmente eles tendem a politizar tudo, né? Pode ver que normalmente, se você vai ver o movimento das SEBs, é uma politização. Você vai ver o tal do grito dos excluídos, é uma politização. Então, eles esquecem da transcendentalidade, eles não trabalham a vida espiritual das pessoas e tudo passa a ser algo de combate material e político meramente naturalista, né? Então, são coisas assim que fica muito explícito. E é por isso que muitas vezes a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Então, isso se a gente vai olhar mais profundamente, os movimentos nacionalistas, eles tendem a isso, né? Eles politizam a religião com o objetivo especificamente de interesses próprios, né? É aquela velha ideia do paraíso terrestre. E aqui tem um outro paralelo que já dá também para perceber, de Dom Carlos com a teologia da libertação. Dom Carlos foi excomungado, fundou a própria igreja e logo em seguida fundou um partido. Tretou com o cara lá, mas fundou um partido socialista, que na verdade significa comunista. Bom, e a teologia da libertação? Continua com o PT. Eles não saem da igreja católica, eles não fundam uma igreja, eles parasitam a igreja desde dentro, mas colocam a esperança do paraíso terrestre no PT. E você vê que... E o Dom Carlos colocava a esperança no quê? No comunismo, no Partido Comunista, pegar o poder e tal. Então, não são tão diferentes. Em essência, são iguais. Só mudam os acidentes. E isso é muito importante que você colocou, Augusto, porque muitas vezes o católico até pensa assim, eu não vou me envolver na política justamente por causa desses problemas. Nós temos que entender também que o bom católico, aquele que segue seriamente a doutrina, ele precisa se envolver justamente para defender a transcendentalidade da igreja, para defender as pautas verdadeiras da igreja, né? Então, a gente vai olhar mais profundamente a ICAB, por exemplo, eles vão defender a ideia da deserarquização, vão atuar contra o papado, vão atuar pelo fim do celibato do sacerdócio, vão atuar pelo divórcio, porque uma das coisas que a gente tem que entender é que isso é um liberalismo, e um liberalismo profundo, porque você vai estar destruindo barreiras que são católicas. Quando você defende o divórcio, literalmente você está defendendo um liberalismo pleno, porque com o divórcio você vai abrir a possibilidade, por exemplo, da fornicação, vai abrir a possibilidade de uma escolha, de uma mudança de escolha durante a sua vida, ou seja, você vai dar liberdade à carne, né? E, consequentemente, isso aí começa com uma fornicação, daqui a pouco pode ir para uma perversão sexual, e nós vamos terminar na revolução, e sim. Então, a revolução sexual se a gente vai estudar um pouco mais profundo, ela tem
como premissa básica de nascimento a revolta contra a doutrina da Igreja Católica, que vai se estender para o protestantismo vai aumentar esse grau dessa revolta, liberando mais as tentações da carne. Então nós vamos ter o divórcio e logo daqui a pouco pode casar quantas vezes bem entender, e se uma pessoa acha que é possível casar e descasar e futuramente casar de novo, logo ele vai achar completamente normal ter perversões sexuais e vice-versa com um monte de pessoas. Então, a gente tem que entender que quando você abre espaço para qualquer tipo de perversão, para qualquer tipo de revolta contra a própria doutrina da igreja, a própria lei natural, porque quando nós falamos de lei natural, nós temos que entender que o que a igreja nos faz é simplesmente reafirmar a lei natural e aperfeiçoar com a revelação divina, né? Então, e o que essas religiões, abre aspas, ou seitas, fazem é uma revolta contra isso. E aí você tem toda a desordem possível que você vai ver na sociedade. Então, quando você olha para uma sociedade que luta contra a sua própria natureza, você tem que olhar para os primeiros graus que causam isso. E isso vai estar lá na revolta protestante contra a Igreja Católica, que vai sucumbir em outras coisas, como, por exemplo, hoje você vê isso muito explícito, muito claro, por exemplo, na igreja, na ICAB aí, né? Porque fica muito explícito, né? Então é por isso que hoje o sacerdócio abertamente é aberto, né? É abertamente na ICAB. E claro, porque, bom, se quem vai nos dar o paraíso terrestre é o partido político, ou é a política, né? Tudo que a política disser que é bom, vai ser bom. Então, se eu sou a favor da fornicação, do adultério, do divórcio, não é Deus que decide isso por a sua lei natural, pela sua criação. Não, quem decide isso é a política. Então, tudo é pela política. E a política acaba ganhando um status divino. Esse é isso. Bom, mas continuando, né? Então, ele tretou lá com o bispo que ele ordenou. E assim foi sucedendo até que surgiram algumas, né? Cisma do cisma, né? Então, a igreja ICAB já é cismática, surgiu outro cisma, né? Igreja Católica Livre, ou Ordem de Santo André. Veja, ele usa até Santo André no nome. Que blasfêmia. A Igreja dos Velhos Católicos, seção brasileira. Isso significa que deve ter outras seções. Então, o cisma é grande. Igreja Ortodoxa Brasileira. Igreja Ortodoxa Latina, além de outras mais, cuja existência produz lamentável confusão religiosa e crescente relativismo entre o povo. Relativismo por causa disso que eu estava comentando. Se quem decide é o poder político, o que é certo e o que é errado? É a realidade, é a criação, tal como Deus a quis? Não. É o governante que está no poder. Se for da mitologia, claro, né? Se não for da mitologia, aí é o oposto. Então, ou seja, no fundo, é o bom e velho egoísmo. Né? A doutrina religiosa da ICAB tem se caracterizado pelo ecletismo ou pela vacilação. Pode alguém professar o budismo, a teosofia, o espiritismo, a umbanda, o comunismo ou a maçonaria e, não obstante, pertencer à ICAB. O que esta requer, em todo e qualquer caso, é que seus membros recusem a obediência ao Papa. A revista dirigida por Dom Carlos com o título A Luta tem atacado não somente o papado, mas também os votos religiosos, o celibato, a confissão sacramental, além de outros pontos doutrinários da Santa Igreja. Então aqui fica bem explícito, né, Augusto, que é uma igreja protestante, né? Ela protesta contra o papado, né? E sem contar que aí nós entramos, por exemplo, no que nós vivemos dentro da crise hoje, principalmente aqui a nível de Brasil, olhando, dentro da própria Igreja Católica Apostólica Romana, essa infiltração da teologia da libertação, que tende, de toda forma, desacralizar a própria Igreja Católica Apostólica Romana, incluindo dentro dela o relativismo, né? Ou seja, já não é mais importante
defender a verdade, aquilo que é o depósito da fé da Igreja Católica, os bispos deveriam fazer muito bem, né? Mas é mais importante ter uma boa relação entre homens. Então, a verdade, a salvação das almas, já passa a ser algo de segunda instância, bem como você falou. Então, nesse momento, a política ela passa a ser mais importante, ou seja, o que o homem pensa é mais importante do que aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro, aquilo que Cristo e os apóstolos ensinaram, né? Então, aí você abre margens, né, para toda essa crise, para todos esses problemas que nós temos dentro da igreja, e que, por exemplo, o padre Gabriel, que é um padre de muito bem intencionado, né, um padre bom, que, embora não tenha aquela formação que muitos padres têm, mas ele é um padre que moralmente ele busca desempenhar o seu papel da melhor forma possível e faz bem, né? Um padre que arrasta multidões com a sua forma de ensino e que tem tocado em pontos cruciais que a maioria dos sacerdotes deveriam tocar e não tocam. Então, aí quando acontece de ele tocar em algo que é de extrema importância para os católicos, né? Que é deixar claro que ali não se trata de uma religião verdadeira, mas de uma religião que foi criada através de um cisma, né, de uma saída, de uma excomunhão, para deixar bem claro, né? E aí você começa, em nome de um bem-estar entre pessoas, em nome de um bom relacionamento entre pessoas, colocar em risco as almas. E aí nós podemos deixar a pergunta, né? É mais importante eu ter uma boa relação com uma pessoa ou salvar almas? Pois é. É o paradoxo dessa confusão moderna. Ao mesmo tempo que se diz, não, é bom ter uma religião se tem um indiferentismo religioso. Porque, ao fim e ao cabo, a religião é só uma espécie de modelo, de inspiração. E o católico ele não pode cair nisso porque... Não, eu sou católico porque a verdade está no catolicismo. Então eu não negocio isso. O indiferentismo religioso ele já vê de outra maneira. Ele já acha assim, não, esse negócio de verdade é uma coisa meio complicada, meio difícil, assim, né? Então, mas se você se sente bem sendo budista, ótimo, pode ser. Se você se sente bem sendo maçom, seja maçom. Se você se sente bem sendo espírita, seja espírita. Como falou, o importante é o bem-estar humano. Então você sacrifica a verdade em nome do suposto bem-estar humano. Esse é o primeiro ponto. E se a gente for ver a controvérsia do padre Gabriel Vilaverde, reside justo nisso. Por que o bispo dele mandou ele se retratar? Porque o bispo dele, infelizmente, não sei se consciente ou inconscientemente, mas ele carrega esse indiferentismo religioso. Porque, veja, o padre Gabriel Vilaverde está nos alertando contra uma igreja que se passa por católica. Se vocês pesquisarem na internet, Igreja Católica Apostólica do Brasil, ICAB e tal, vocês vão ver fotos dos sacerdotes deles e tal. Engana. Eles usam a simbologia católica, veja, um chamou até a igreja, o cisma dele de Santo André, botou Santo André no meio, Santo André não tem nada a ver com isso. Usam mesmo os paramentos, a gente vai ver daqui a pouco, que até teve lei que mandou eles mudar um pouco o paramento e tal. Os mesmos paramentos, eles usam uma espécie de simbologia, mas para ensinar o mal. Então, isso aí é perverso. Quando o padre vai lá e se coloca contra isso, ele está fazendo um bem para as ovelhas. Não sejam enganados. E aí o bispo dele, que deveria apoiar, não, se retrata. Por quê? Por causa dessa lógica do indiferentismo religioso, muito alimentado pela teologia da libertação. Mas vocês vejam, Dom Carlos já praticava isso muito antes desse bispo dele nascer. Augusto, muito bem colocado, né? Eu particularmente, eu já ouvi presencialmente o testemunho de uma pessoa que ia numa igreja católica brasileira pensando que era a Igreja Universal Católica, Apostólica Romana. Casou lá. Inclusive, com o tempo, ele acabou descobrindo que não era verdadeira, procurou um sacerdote e teve que casar de novo, né? Porque ali não tem sacramento, né? Então, são coisas que realmente acontecem, né? Então, é preciso deixar esse alerta, é preciso que se deixe esclarecido isso, né? Eu acho que isso fica muito bem claro que é papel dos padres, dos sacerdotes, dos bispos fazer isso, né? Alertar que existe uma verdade,
que essa verdade está intrínseca naquilo que o próprio Cristo nos ensinou, o próprio Cristo ensinou e deixou aos apóstolos, que fundou uma igreja sobre uma pedra, e essa pedra é Pedro, e que isso fique bem estabelecido, e para que não caiamos nessas discussões de uma verdade relativista, de uma verdade que possa ser criada de acordo com a sua cultura, de acordo com da forma como você pode ver. De fato, não é. Como a própria metafísica ensina, se nós olhamos para isso, é uma xícara, não podemos chamar de copo, é uma xícara. E ponto final. A verdade é a mesma coisa, existe uma verdade universal. A verdade universal precisa ser seguida, seja ela algo que nós gostamos ou não. E isso é preciso deixar claro, e esse é o papel dos sacerdotes. Não é algo que que precisasse que nós leigos viesse aqui, por exemplo, a fazer um bate-papo assim para trazer assuntos e pontos como este, né? Defender um padre que está defendendo a verdade. Quem deveria fazer isso é a própria igreja, os próprios sacerdotes, né? Mas infelizmente nós vivemos um momento difícil, um momento que requer muita oração, pedindo conversão de sacerdotes, pedindo conversão de bispos, e nós como leigos filialmente devemos alertar esses sacerdotes que agem de forma diferente, quando tem a possibilidade de alertar esses bispos que agem de alguma forma errada, e que nós possamos alertá-los sobre aquilo que a verdadeira doutrina ensina, né? Pois é. Se o bispo está censurando aí o padre Gabriel Vilaverde, a gente fala. Na verdade, o Dom Estevão está falando, a gente só está comentando. Quem está falando é o Dom Estevão. Então veja, né? Mas a coisa piora, né? Isso aqui essa parte aqui é muito importante, porque é o discurso que a gente vê ainda hoje. Ó. De resto, os estatutos da ICAP declaram que podem ser admitidas nessa entidade todas as formas de culto, entendendo-se por culto qualquer manifestação regimentada filosófica ou temporal que vise os dois postulados básicos das igrejas católicas apostólicas nacionais. Quais que são esses postulados? Amai-vos uns aos outros e não façais nem deixeis que façam ao próximo o que não quereis que vos façam. Eu acho diabólico isso, comenta aí. Augusto, aqui demonstra claramente que é algo totalmente natural, né? Esqueceu a transcendentalidade, né? Você coloca o homem como centro de tudo, né? E aí você vê que aqui já não interessa mais a verdade, não interessa se existe uma revelação divina, mas você coloca o homem como centro de tudo. É muito parecido com uma religião do anticristo, né? Porque a religião do anticristo, quando nós vamos olhar mais claramente o Apocalipse, para quem estuda um pouco mais profundamente, vai entender que o que se prega é isso, o homem como centro de tudo, a exclusão da verdade, a exclusão de Deus, a exclusão de Cristo, né? Mas sempre colocando o homem como centro, seja nas relações, seja na forma de agir perante o mundo. E aqui fica muito claro, amai-vos uns aos outros. Mas que amor é esse, né? Então, isso aqui é uma deturpação bem mundana, Demir. É muito... Veja, todo mundo fala, por exemplo, a gente vê a pauta sodomista aí e tal, eles também usam o mesmo slogan, amai-vos uns aos outros, só que só tem amor na verdade. Esse é o primeiro ponto. Então, quando Nosso Senhor fala amai-vos uns aos outros e não faça aos outros que não queres que façam a si mesmo, tem um pressuposto aí na doutrina católica, é o seguinte, que é a verdade. Né? Agora, o que o mundo faz? Ele sentimentaliza o negócio, torna uma coisa subjetiva, e tipo, o que é o amor? Não, amor é o que eu sinto, é o que eu acho, é o que eu penso, e não o que a coisa é. Perdeu completamente a objetividade da questão, e aí amor se torna sinônimo de permissividade. E aí, qualquer culto pode. Vamos fazer um culto de Umbanda aqui? O católico vai dizer sacrilégio. O indiferentista vai chegar e dizer que legal, tá havendo uma congregação humana aqui. Ou seja, o humanismo, novamente,
né, passando por cima da verdade, para colocar os gostos humanos, os critérios humanos acima dos critérios divinos. E isso, né, Augusto, vai levar esse antropocentrismo num tal grau, né, que se a gente volta um pouco mais no passado, a gente vai ver o paganismo, né? O paganismo tinha isso, né? Existiam as congregações paganizadas. Só que aquilo chegava até um certo ponto, porque daí você cria a sua própria doutrina, cria a sua própria regra, então tanto faz, mas sempre há um interesse incluso por trás disso. E isso vai poder levar daqui a pouco a determinado homem achar que pode matar o outro por causa daquilo que ele reconhece como certa congregação válida. Então você já abandona o amor a Deus, que é o principal, e quando você ama a Deus, você olha para o homem enquanto criatura e a ama, embora a condene os seus pecados, os seus erros, mas você a ama. Então, jamais você vai atuar contra uma pessoa ignorante de forma violenta. E aqui já não cabe mais isso, porque você abandonou toda a caridade, abandonou todo o amor a Deus, abandonou a caridade, logo o homem é centro, então você tende a criar regimes meramente políticos e meramente ditatoriais que muitas vezes podem se falsificar como religião. Então, e aí a gente pode dizer e deixar muito bem claro, aconteceu nos Estados Unidos agora que estão tentando atacar os católicos, né, pelo fato de rezar o rosário. A gente não vê nenhum católico pegando o rosário e batendo em alguém, né? Se isso é extremismo, né, está muito além de entender o que de fato é uma ação diabólica quando você coloca o homem como centro. Isso dá para nós entender que sempre quando a gente vai olhar para os históricos das guerras, muitas vezes as guerras acontecem justamente pelo fato de que as pessoas abandonaram a fé, abandonaram a unidade de fé e foram colocar um homem como centro das coisas, e isso termina sempre em grandes guerras. Nós vemos, por exemplo, a sociedade atual que abandonou a Deus, abandonou a fé católica e vive em uma constante apreensão de guerras mundiais. Porque, de fato, hoje o homem é colocado como centro e o homem acha que é dono de todo o poder e acha que é possível, através de uma guerra, resolver o problema do mundo. Daí eles ficam falando por fora, nos estatutos dele, amai-vos uns aos outros, e quem realmente ama uns aos outros porque antes ama a Deus e porque ama a Deus ama os outros, ou seja, faz a coisa correta, ou seja, ama os outros segundo o que Deus quer que ame, aí esses são os extremistas, são os malvadores, tem que ser perseguido. Então, você veja que eles realmente deturbam. Isso é satânico, porque eles pegam o que Nosso Senhor Jesus falou e invertem completamente o sentido. Bom, em vistas da confusão provocada pelo uso de vestes sacerdotais e de cerimônias iguais às que se encontram na Igreja Católica, o governo brasileiro, aos 27 de setembro de 1949, proibiu a ICAB o emprego dos trajes eclesiásticos e dos ritos característicos da Igreja Católica. Detalhe, nessa época era a missa tridentina. Ou seja, eles rezavam a forma aqui no sentido de formato, né, os movimentos da missa tridentina. Em consequência da atitude do governo, Dom Carlos prescreveu a seus ministros algumas modificações na indumentária, batina de cor cinza, por exemplo, e no exercício do culto, o que não tem sido suficiente para impedir dolorosos equívocos religiosos. Apesar de toda a sua aversão à Igreja Católica Romana, ou seja, a Igreja verdadeira, Dom Carlos e seus sequazes sempre fizeram questão de conservar certos costumes da Santa Igreja. Claro, para enganar. Em alguns estados, a polícia tem se empenhado pela observância da proibição governamental, vedando os atos públicos de culto dos movimentos cismáticos. Isso aí é um crime muito bem conhecido, se chama falsidade teológica. Né? Falsidade ideológica. Né? Eles usam... eles simulam o ato da igreja, o rito da igreja, simulam os santos, né? Para ensinar a doutrina completamente contrária à da igreja. O infeliz fundador da ICAB experimentou graves dissabores na história do seu empreendimento.
Assim viu a polícia fechar o seu seminário no Rio por motivos de imoralidade e falsificação de dinheiro. Lembra, né, que a gente comentou aqui, o Tribunal Eclesiástico foi nele ali, essas administração também é estranha, né? Falsificação de dinheiro. Viu também os seus bispos disputarem entre si a sucessão na chefia da ICAB. Humilde eles não eram, né? Tava soberbo ali, busca de poder, né? Tal. Para apaziguar os ânimos, resolveu, pouco antes de morrer, repartir os poderes entre Dom Pedro dos Santos Silva, o qual seria orientador geral da igreja, e o bispo do estado do Rio de Janeiro, Dom José Aires Cruz, bancário, solteiro, recém-sagrado. O cara foi recém-sagrado e já foi bispo. Né? Nomeado bispo do estado de Guanabara. Após a existência muito turbulenta e, sem dúvida, amargurada, veio Dom Carlos a falecer aos 26 de março de 1961. Estava começando o concílio. Então, para ver que o concílio não veio assim do nada, né? O Dom Carlos já era uma personificação de uma mentalidade, né? De um espírito já liberal, muito putrefato. Com a idade de 72 anos. Não consta que haja dado sinais de arrependimento. Quando foi transferido para o hospital na véspera de sua morte, já se achava em estado inconsciente. Deus o tenha em seu justo juízo. Com o deslance do fundador do movimento da ICAB, perdeu muitas das suas probabilidades de futuro. Contudo, embora tenda a se diluir cada vez mais, vai exercendo ação nefasta, pois solapa a fé do povo brasileiro, fomentando um clima de relativismo e oportunismo em matéria de religião. Quem quer ter religião ao seu modo, encontra fácil cobertura na ICAB. É o espírito do protestantismo, que a gente já comentou, né? Bom, e aqui agora a gente vai entrar numa questão importante. Tá, mas são válidos os sacramentos deles ou não? O problema especial é suscitado pelas sagrações episcopais e as ordenações sacerdotais que Dom Carlos Duarte Costa efetuou. Sendo verdadeiro bispo, este prelado fazia questão de aplicar exatamente o ritual da Igreja Católica, a fim de garantir a validade das ordens que conferia. Terá então dado existência a uma série de bispos e sacerdotes capazes de consagrar validamente a Santa Eucaristia e celebrar a Santa Missa com os perigos de profanação daí decorrentes? A este respeito, pronunciou-se oportunamente, aos 12 de abril de 1958, o episcopado da província de Belo Horizonte, cuja declaração vai aqui transcrita. Não faltam teólogos eminentes que põem em dúvida o valor das ordenações da Igreja brasileira, o que pelo menos vem evitar a profanação do Augustíssimo Sacramento da Eucaristia, não havendo em suas missas consagração verdadeira. Tem uma nota aqui, tá, que... Por que eles não consideram? Né? Porque esses sacerdotes, esses bispos, eles pecariam na intenção. A intenção é um dos requisitos do sacramento, como eles pecariam na intenção, não são válidos. Porém, né, ele também deixa claro, Dom Estevão é honesto, né, ele deixa claro assim, peremptoriamente, é uma declaração assim, aquela declaração cabal nunca teve. Mas a posição que tem da igreja, e é a que a gente deve seguir por prudência, né, é que não é válido os sacramentos na ICAB. Pois é, Augusto. Então, são dois pontos importantes. O primeiro é que, enquanto nós católicos, né, nós precisamos alertar as pessoas para que não vão até uma igreja dessa, né, e não confundam com a Igreja Católica Apostólica Romana, né. E o outro ponto é que tem que ficar bem claro aqui, porque pode haver ainda a possibilidade, né, de estar acontecendo sacrilégios ali. Então, é algo mais grave ainda, né. Então, é por isso que nós temos que olhar para esses dois pontos e é importante também, né, que nós façamos esse alerta para os católicos, né, tomarem cuidado que a Igreja Católica Apostólica Brasileira, ela não é Igreja Católica Apostólica Romana. Pelo contrário, é uma igreja cismada que nasceu de uma excomunhão de um bispo que já tinha seus problemas dentro da igreja e por causa disso foi excomungado e que tentou, de certa forma, politizar a religião, criando uma nova religião, e que isso se degradou de uma forma que hoje, por exemplo, tem muitas almas que podem estar
se perdendo pelo fato de estar participando de uma seita que de fato não é a Igreja Católica Apostólica Romana, mas que de certa forma tenta se passar por ela. E engana muita gente, né? O exemplo que tu falou. Tal. Então vamos para a retratação do padre. Quem quiser mais detalhes, tem no site do Instituto Santo Atanásio esse texto do Dom Estevão Bittencourt, né? Então vamos para a retratação do padre Gabriel Vilaverde, né? Eu, padre Gabriel dos Santos Vilaverde Santana, que bom que é só padre Gabriel Vilaverde, facilita. Pertencente ao clero da Diocese de Cruz das Almas, Bahia, veio me retratar publicamente a pedido de meu bispo, Dom Antônio Tourino Neto, e do Conselho de Presbíteros da mesma diocese, a respeito de um vídeo que foi publicado no meu canal do YouTube sobre a existência de igrejas católicas nacionais, e que tinha como título Cuidado com esses falsos sacerdotes. Mas é para tomar cuidado ou não é? Dado tudo isso que a gente falou, né? Pô, todo cuidado é pouco, né? No vídeo, eu afirmei, amparado no parágrafo 816 do Catecismo da Igreja Católica. O padre Gabriel Vilaverde também não ajuda, né? Vou ficar usando catecismo. Que tais igrejas não são legítimas e que os seus sacerdotes não são verdadeiros padres, pois não estão em comunhão com Roma e com o Santo Padre. É uma cismática, como o Dom Estevão Bittencourt colocou. Isso causou uma profunda polêmica e um profundo desgosto nos membros dessas mesmas igrejas. E algumas chegaram a publicar notas de repúdio em suas páginas nas redes sociais. Uma dessas notas chegou ao conhecimento do meu bispo, pedindo que a minha diocese tomasse providências quanto ao meu posicionamento apologético. Mas eu não entendo isso, Ademir. Tenta me ajudar a explicar. Você chega e fala assim, ó, essa igreja aqui não é católica. E aí cabe mesmo não se reconhece católica, porque não é para seguir o Santo Papa. Então o padre Gabriel Vilaverde diz assim, ó, eles são muito parecidos com o padre católico, se veste parecido, tem rito parecido e tal, mas não é a igreja católica. Aí os caras vão lá, mandam pro bispo dele, tipo, estou reclamando do padre Gabriel Vilaverde porque ele disse que nós somos aquilo que nós somos. Por que eles estão reclamando? Se o padre Gabriel Vilaverde não mentiu? Explica isso. Realmente, nós chegamos no tempo de que nós temos que tentar provar que a grama é verde, né? Não, se você diz a grama é verde, vou reclamar com o teu bispo aqui, ó, que a grama é verde. Mas essa retratação do padre Gabriel, ela foi muito inteligente no meu ponto de vista, porque ao mesmo tempo que ficou explícito que ele estava recebendo uma repreensão do bispo, ele soube de certa maneira agir de uma forma correta, que ele foi lá e fez a retratação, mas em nenhum momento ele deixou de desafirmar a verdade que ele tinha dito. Então, aqui fica muito explícito que a nota de retratação do padre Gabriel Vilaverde foi muito, muito inteligente mesmo. E o outro ponto que, se o bispo realmente queria que passasse despercebido o vídeo do padre Gabriel Vilaverde, onde ele exorta as pessoas a tomarem cuidado com esses sacerdotes, ele, ao padre fazer a retratação, é que realmente foi um verdadeiro tiro no pé, porque de fato passou a ser conhecido. Talvez muitas pessoas nem tinham dado atenção para o vídeo, mas devido a essa atitude de perseguição com o padre, isso tomou uma repercussão nacional e, pela graça de Deus, isso é um ponto positivo, que hoje todo mundo sabe que a ICAB não é católica. Não, estamos nós aqui fazendo eco do padre Gabriel Vilaverde. O Anderson Reis falou, o Tiba falou, várias pessoas se comunicaram no Twitter a favor do padre Gabriel, várias pessoas se comunicaram no Facebook. Então, realmente ficou ruim para a ICAB. Pode fazer nota de repúdio aí, ô ICAB. Vocês não são católicos. Não reconhecem o Santo Padre. Está muito explícito, né? Então, para ser católico, tem que ser católico apostólico romano, né? Então, é a Igreja Universal, né? É por isso que vem o termo católico, né?
Então, reconheço que ao aderir à doutrina de modo apaixonado, acabo me excedendo nas palavras e sem intenção termino por ferir o sentimento das pessoas de outro credo. Ferir os sentimentos, isso aí é um pecado, né, muito... falar a verdade. Quando você fala a verdade para alguém que está mentindo, sempre vai ofender os sentimentos. Mas ok. Portanto, em nome da obediência, venho pedir desculpas aos que se sentiram ofendidos e desacatados pela forma com que expus a doutrina da igreja, retratando-me publicamente, pois a obediência é uma virtude que trabalha em nós a humildade, mas que de forma alguma ofusca a verdade. E a verdade é que vocês da ICAB não são católicos. Se vocês têm reclamação aqui com o Instituto Santo Atanásio, contato@institutosantoatanasio.org. Se vocês querem conhecer mais o nosso trabalho, loja.institutosantoatanasio.org. Se vocês querem saber mais como a gente pensa, se inscreva no canal do Instituto Santo Atanásio, curta os nossos vídeos e compartilhem para que todos os membros da ICAB fiquem brabos com a gente, porque nós somos católicos, vocês não. E se você conhece alguém que infelizmente está enganado e participando de uma igreja como esta, por mero engano de não conhecer a Igreja Católica Apostólica Romana, encaminhe esse vídeo para ele. Ele precisa também conhecer a verdade. Bom, seria isso então, né? Viva Cristo Rei! Viva Cristo Rei!